Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um devocional. E como sempre, o nosso desejo é que o seu dia seja abençoado. Vamos ao nosso devocional? O devocional de hoje é a ressurreição e seus efeitos. Efeitos estes que foram notados logo a seguir a ressurreição. Mateus 27, 50 a 54, eu inicio lendo e observem que são textos, alguns poucos comentários, mas a maioria são os textos da palavra. 27, 50 a 54 eu inicio. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Observem aqui milagres dos acontecimentos da morte de Cristo, no momento da morte. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos, vejam que eles viram aquilo acontecer. Os judeus viram, porque eles viram os seus mortos. Eles foram visitados por aqueles que já tinham morrido. E o Senhor, na sua morte, fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo, acabando com a prioridade de ser tratados os assuntos apenas ali no templo. Não. O rasgar do véu significa que o Senhor agora deu acesso a todos nós. Mas vamos continuar com a leitura. 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E aí nós vamos continuar, Mateus 27, 63 a 63, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Isso era a precaução dos homens. 65. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como tendes, como entenderdes melhor. Indo, eles seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então estava ali guardada a pedra, o lugar onde o Senhor Jesus foi sepultado. Mateus 28, de 1 a 15. Prestem atenção que isso aqui é muito interessante. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vejam bem, Maria Madalena foram ver o sepulcro. 2.
E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, preste atenção aqui, isso aqui é tão interessante, e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Eu me permito dar uma paradinha para vocês observarem algo que chega a ser hilário. Pastor, mas num momento desse você consegue ver isso? Claro, você também. Olha só. E saindo elas apressadamente do sepulcro, e agora, com temor, sugere com medo e grande alegria. Como é que seria isso aí? Com temor e com grande alegria. Olha, eu não consigo ver o quadro do temor e, simultaneamente, a alegria. É complicado, não é? É muito complicado. Então, o que aconteceu? Eles, olha só, olha só o que eu estou falando para vocês. E imediatamente, né, anunciá-los. Então, eu vou, olha só, no temor, tá, vamos firmar então aqui, ó. 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Preste atenção que aqui nós temos um sinal claro de corrupção. O que temos hoje, já naqueles dias aconteciam. Verso 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Corrupção. Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Vejam que não fizeram as coisas direito. Sabe por quê? Porque o soldado romano sabia que ele não podia dormir, porque a punição, se fosse encontrado dormindo, era a morte. Então aqueles soldados, dificilmente diriam uma coisa dessa, porque sabiam que eles estavam dizendo que algo muito sério aconteceu e eles seriam mortos. Mas eles o fizeram. Por quê? Porque dinheiro faz isso, infelizmente. Verso 14. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Em outras palavras, nada acontecerá com vocês. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Mateus 28, 16 a 20.
E aqui nós estamos já indo para o final. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aqui nós recebemos a grande comissão, ou seja, a igreja do Senhor Jesus hoje recebe estes versos como a grande comissão, ou seja, ide e pregai, como você vai ouvir agora. E chegando Jesus disse-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Mateus 28, 16 a 20. Assim, nós encerramos a leitura. Perdão porque hoje foi um devocional muito grande, mas eu queria contar-lhes os fatos inerentes à ressurreição do Senhor. Amém? Que este texto possa te ajudar a entender muita coisa. Que Deus a todos abençoe. Então, até lá!